Você já parou para pensar que está pagando por algo que, no momento mais crítico da sua vida, pode não funcionar? Que aquele papel assinado, que deveria ser um escudo, pode se tornar sua maior dor de cabeça? Eu não estou falando de um pesadelo. Estou falando de uma realidade dolorosa que atinge a grande maioria dos brasileiros com saúde suplementar. Se você tem um plano de saúde ou está pensando em contratar um, preste muita atenção. Esta é, de longe, a decisão financeira e de saúde mais importante que você fará este ano. E, estatisticamente, a chance de você errar é de 90%. É uma afirmação forte, eu sei. E por isso, neste material, eu não vou apenas te dar uma dica. Eu vou te dar o mapa completo para você sair dos 90% que erram e entrar nos 10% que realmente têm segurança. O título é direto. O primeiro erro que 90% cometem ao contratar plano de saúde e como evitar. Qual é esse erro? Não é esquecer a carteirinha? Não é nem mesmo ignorar a carência. O maior erro é: erro 1. Priorizar o preço mais baixo em detrimento da análise de risco da operadora. Você compra um plano pelo preço sem entender o que, de verdade, o torna barato. Ele é barato porque a operadora dele está no limite financeiro e usará todos os meios legais, e às vezes ilegais, para te negar atendimento no futuro. Isso é um dado comprovado. Eu vou te mostrar a seguir como os órgãos de defesa do consumidor e os dados da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, confirmam essa tragédia silenciosa. Eu sou Ana Paula do canal WP Saúde, e se a sua paz de espírito vale alguma coisa, fique comigo até o final. Porque o que você vai aprender aqui não é apenas sobre economia, é sobre salvar a sua saúde e a do seu bolso. Para ilustrar exatamente o que acontece quando se comete o erro não, eu quero te contar a história da Dona Heloísa. Dona Heloísa, de 65 anos, moradora de São Paulo, aposentada. Ela sempre foi muito cuidadosa com o dinheiro, e quando precisou trocar de plano, buscou o mais econômico. Um corretor ofereceu um plano coletivo por adesão, que estava com uma mensalidade inicial 150 mais barata que o concorrente. O argumento do corretor foi convincente. Ele tem o mesmo hospital de ponta, Dona Heloísa. É só economia, ela assinou, feliz com o dinheiro que iria poupar. Um ano depois, o plano teve um reajuste de 32%, bem acima do índice da ANS. Mas o pior veio a seguir. Dona Heloísa estava no meio do tratamento de uma trombose, e o hospital de ponta que a convenceu a contratar o plano foi descredenciado. Sem aviso prévio, sem substituto equivalente. Resultado: Dona Heloísa teve que recomeçar o tratamento em outra clínica, distante de casa, e o reajuste abusivo forçou-a a considerar voltar para o SUS, mesmo depois de anos pagando o plano. A economia se transformou em crise. O que aconteceu com Dona Heloísa é a materialização do primeiro erro. Ela focou no preço de entrada, mas planos mais baratos, aqueles com alta sinistralidade, usam duas táticas para sobreviver. Reajuste abusivo. Aumentam o valor do contrato coletivo por adesão, que tem menos regulação, para compensar a má gestão. Esvaziamento da rede. Retiram hospitais e clínicas caras da rede credenciada, o descredenciamento surpresa, obrigando o paciente a usar serviços mais baratos ou mais distantes. De onde vem o número de 90%? Ele é uma síntese aterradora de vários indicadores que mostram a insatisfação e a vulnerabilidade do consumidor brasileiro. A evidência 1. O vício de reclamação, fonte IDEC e PROCON. O IDEC e o PROCON SP publicam anualmente relatórios. E qual setor está consistentemente no topo do ranking de reclamações? Planos de saúde. As principais queixas são reajustes abusivos e negativa de cobertura. A evidência 2. A tragédia da sinistralidade. Fonte: ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A sinistralidade é a relação entre o que a operadora recebe e o que ela gasta. Operadoras com histórico de sinistralidade alta, que são muitas vezes as mais baratas no ponto de venda, precisam repassar esse custo para você de forma agressiva. No ano seguinte, você pode acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e buscar a área de informações e avaliações de operadoras. Lá, é possível conferir índices de reclamações e, indiretamente, a saúde financeira da empresa. O consumidor de 90% não faz isso. Ele confia apenas no preço do corretor. Chega de ser parte dos 90%. Vamos agora para o lado dos 10%, para aqueles que têm o controle e a segurança na mão. O segredo não é o preço, mas sim a qualidade do cuidado. É escolher um plano que tenha o que chamo de margem de manobra para te atender bem, sem precisar te negar nada. Os 10% que acertam a mão seguem à risca 3 pilares de avaliação. Você deve usar esses pilares antes de assinar qualquer papel. Pilar 1. A rede de cuidado e a cultura do descredenciamento, a lista dourada. O erro dos 90%. Olhar se o nome do hospital mais famoso da cidade está na lista.
Como fez Dona Heloísa. O acerto dos 10%. Pesquisar a cultura de descredenciamento da operadora. A ação do 10%. Não olhe apenas os hospitais. Olhe a quantidade de clínicas e laboratórios de alta complexidade. Procure por operadoras que têm rede própria de cuidado. Verificação de autenticidade prova. Pesquise o nome da operadora Place, descredenciamento no Google Notícias e no site Reclame Aqui. Se houver um volume alto de notícias recentes sobre grandes clínicas saindo da rede, corra. Pilar 2. A análise contratual e o fim da letra miúda, o perfil de risco. O erro dos 90%. Confiar cegamente na palavra do corretor. O acerto dos 10%, entender a diferença entre planos individual, familiar e coletivo por adesão empresarial, que dão margem para reajustes como o de Dona Heloísa. A ação do 10%. Se for coletivo, peça o histórico de reajustes dos últimos 5 anos. Se a média de reajuste por sinistralidade foi superior a 15% anualmente, a operadora tem problemas de gestão. A carência mágica. Tudo que reduz ou isenta a carência deve estar por escrito e assinado no contrato. Verificação de autenticidade. Prova. Use o site oficial da ANS para verificar os índices de variação de custo médico hospitalar, VCMH, da operadora. Se o reajuste dela for consistentemente maior que o índice médio do mercado, você está contratando uma bomba relógio financeira. Pilar 3. O foco na medicina preventiva, o olhar no futuro. O erro dos 90%. Ver o plano de saúde como um seguro-doença. O acerto dos 10%. Ver o plano de saúde como um investimento em prevenção. Um bom plano investe em você para que você use menos o pronto-socorro. A ação do 10%. Pergunte sobre programas de medicina preventiva, acompanhamento para doenças crônicas. Acesso à telesaúde e telemedicina. Um forte indicador de que a operadora se preocupa com a eficiência do cuidado e não apenas com a negação. Amigos, o primeiro erro que 90% dos brasileiros cometem, assim como a Dona Heloísa, é simples. Eles tratam a contratação de um plano de saúde como se estivessem comprando um eletrodoméstico. Mas a saúde é diferente. Quando o plano falha, o prejuízo não é apenas financeiro. É o tempo de um tratamento, é a dor de um familiar, é a própria vida. Você tem o poder de estar nos 10% que acertam. Use os 3 pilares. Não tenha preguiça de pesquisar no site da ANS e no Reclame Aqui. Exija do seu corretor o histórico de reajuste. E, principalmente, nunca deixe o preço ser seu único guia. Se você quer sair da estatística de 90% de erros e ter a certeza de que está fazendo um investimento inteligente, eu tenho um recurso que pode te ajudar. Eu preparei um guia rápido de verificação de operadoras com os links diretos para a ANS, IDEC e Reclame Aqui, para você não perder tempo na pesquisa e aplicar os 3 pilares. Para ter acesso a este guia e a um comparativo exclusivo das melhores operadoras que investem em prevenção, clique no link abaixo, na descrição deste vídeo. Nosso canal existe para te dar a informação que as grandes empresas tentam esconder. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a armadilha, deixe seu like, compartilhe com quem está pensando em trocar de plano e assine nosso canal. Invista no seu cuidado e não apenas no seu contrato. Até a próxima e muita saúde!